Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Senhor Secretário-Geral, Senhores Vice-Presidentes, meu caro colega Paulo Júlio, caros Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, convidados destas jornadas parlamentares, permitam-me que inicie esta minha intervenção exatamente por agradecer o convite e a oportunidade de poder estar cá hoje a falar sobre um tema que é um tema crucial e que desde a primeira hora foi colocado no topo da agenda deste Governo, que é o tema da coesão social do país, da resposta em tempo de emergência social e, acima de tudo, é o tema de sermos capazes, numa matéria tão sensível e tão delicada, de revelarmos uma capacidade de não ficarmos agarrados a preconceitos ideológicos, mas sermos capazes de demonstrar um pragmatismo e uma capacidade de resolução dos problemas que efetivamente contribua para a resolução dos mesmos e não para uma discussão estéril em volta dos temas. O que está hoje em causa em Portugal não é um debate ideológico sobre a forma e o modelo como se pode socorrer e ajudar as pessoas, as famílias e as instituições. O que está hoje em Portugal em causa é a capacidade pragmática, efetiva e operacional de, em conjunto com o setor social, sermos capazes de responder em tempo e de forma pragmática para que esses mesmos problemas encontrem solução. E é por isso, Sr. Presidente, que ouvi as palavras sempre competentes e extraordinariamente enquadradas do Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, Sr. Dr. Adão e Silva, a quem presto aqui a homenagem e agradeço toda a colaboração que tem prestado ao Governo no trabalho que temos desenvolvido, com o seu conhecimento, a sua competência e com o apoio do Grupo Parlamentar, e que de imediato, e subvertendo até a lógica da minha intervenção, eu respondo à primeira das questões, que é a questão da relação com as instituições sociais e o clima que afirmou o Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar que os Srs. Deputados ainda encontraram de alguma crispação entre estas instituições do setor social e os agentes institucionais com elas se têm e se devem relacionar. Foi exatamente essa necessidade de mudança de paradigma, mas essa nossa determinação absoluta de nos apresentarmos desde a primeira hora enquanto Governo, não como uma entidade tutelar, não como um governo patrão, mas como um governo parceiro, cooperante e, acima de tudo, que pretendia construir uma nova relação de confiança com as instituições, que garantiu que, desde a primeira hora, tivéssemos encontrado nos representantes institucionais das IPSS, das misericórdias e das mutualidades a melhor das aberturas para, com o Governo de Portugal, estarem a ser paulatinamente construídas soluções que têm sido apresentadas. Nós não nos sentimos capacitados, sozinhos, para enfrentar o que há que enfrentar nos próximos tempos em termos de emergência social. Não temos vergonha, nem temos complexo em dizer que precisamos da ajuda, do conselho e do apoio das instituições sociais, que precisamos da ajuda, do apoio e do empenhamento da sociedade civil. O Governo de Portugal não tem complexos de pedir apoio, ajuda àqueles que no terreno, ao longo de várias décadas, têm provas dadas de capacidade de resposta solidária quando muitas das vezes o Estado não estava presente ou não sabia estar à altura das suas obrigações. E é por isso que este Governo, desde a primeira hora, quis deixar claro este novo paradigma de relacionamento, assente nesta relação de confiança, de cooperação e de parceria. Esta é uma nota para nós fundamental. E é fundamental porque o tempo que atravessamos e o tempo que seguramente iremos atravessar é um tempo de exigência no plano social. E esse tempo de exigência é que nos fez e determinou a nossa decisão, é que nos fez tomar a decisão e determinou a nossa decisão de criar um plano de emergência social. Já tive a oportunidade de o dizer no passado, este plano de emergência social não é um slogan, não é uma apresentação em PowerPoint,
não é uma ideia vaga, é um conjunto agregado de iniciativas e medidas que, oriundas de várias frentes de resposta, conseguem coordenadamente garantir algo que para nós é fundamental: que nenhum português fique para trás perante a circunstância das dificuldades sociais que vamos ter que atravessar em conjunto. E a pior das atitudes que um governo pode tomar é fantasiar a realidade. A pior das atitudes que um governo pode tomar é ignorar as evidências dessa mesma realidade. E a pior das atitudes que um governo pode tomar é demonstrar um autismo e uma incapacidade de confiança na sociedade que seja geradora de bloqueios nas relações construtivas que devem existir entre governados e governantes. E é por isso que este plano de emergência social assenta em ideias muito simples. Simples porque é na simplicidade que deve residir as respostas mais eficazes. Desde logo, é um plano que não irá construir mais estruturas orgânicas que signifiquem mais despesa com organismos do Estado. É um plano que assenta na relação articulada entre os diferentes organismos do Estado e os agentes e os parceiros que no terreno têm o dever e a competência e a capacidade de nos ajudar na concretização das medidas. É um plano que não vai gastar dinheiro em burocracia, que não vai gastar dinheiro em novas estruturas, mas que irá canalizar todos os recursos para investir nas pessoas e, acima de tudo, para rentabilizar as infraestruturas e as estruturas existentes. Não é um programa retórico, nem é um slogan. É um programa focado em soluções concretas que visam os grupos de risco, avaliado semestralmente e podendo, por isso, conter sempre novas medidas e soluções. Não se trata de um plano fechado, trata-se de um plano aberto, porque também tem que responder a uma nova realidade que todos hoje assistimos na sociedade portuguesa, que é o aparecimento de fenómenos completamente invulgares, da exclusão social, multifacetados, que até agora não eram vulgares e, portanto, não tinham respostas enquadradoras sob o ponto de vista solidário. É um programa que não vai significar, por isso, mais Estado. Pelo contrário, significa, sim, mais IPSS e significará melhor política social. Em alguns casos, investiremos mais, noutros, investiremos melhor. Isto significa que o PES procura chegar de uma forma articulada e organizada a cerca de 3 milhões de pessoas, atuando em 5 áreas essenciais. A primeira dessas áreas é a da resposta às famílias confrontadas com fenómenos de pobreza. A segunda dessas áreas é tornar possível um programa que possa responder aos mais idosos, com rendimentos mais degradados e com elevados consumos na área da saúde. A terceira área de resposta é tornar a inclusão da pessoa com deficiência como uma tarefa transversal da sociedade e das instituições, nomeadamente de todas as áreas ministeriais do Governo. A quarta área é o voluntariado. Reinventar o voluntariado, dar-lhe a visibilidade mediática que merece e, acima de tudo, tornar possível que tenham um significado simbólico, mas também de valorização curricular e cívica de todos aqueles que se dedicam de forma generosa, uma parte das suas vidas ao bem-estar de outros portugueses. E, por fim, acreditar nas instituições sociais e contratualizar respostas com estas mesmas instituições sociais. E para isto foi necessário construir aquilo que nós, como eu disse no início da minha intervenção, qualificamos como um novo paradigma de relacionamento institucional entre o Governo e o setor social, nomeadamente o setor solidário. E permitam-me que use aqui uma expressão que é muito querida normalmente aos responsáveis da área da proteção civil. É hábito
sempre que se aproxima um verão, e as temperaturas altas, que os responsáveis da Proteção Civil verifiquem todo o seu dispositivo de resposta e olhando para os bombeiros voluntários, olhando para as corporações, mas também para todas as organizações profissionalizadas como o seu dispositivo de resposta a uma situação de emergência em período de fogos. Também nós aqui nos sentimos nesse papel de responsáveis por ter a capacidade, em conjunto, de mobilizar, de coordenar e de apoiar de forma permanente e em parceria numa relação de confiança o nosso dispositivo de proteção social, constituído pelas IPSS, pelas misericórdias, pelas mutualidades, por fundações, por empresas com responsabilidade social, por organizações não governamentais, nacionais e estrangeiras e muitas das vezes, permitam-me que o diga, por muitas ações espontâneas de grupos de cidadãos que, não se enquadrando em nenhuma destas referências que fiz anteriormente, verdadeiramente constituem o nosso dispositivo de emergência social, aquele dispositivo que também connosco terá que enfrentar o tempo de altas temperaturas sociais que viveremos num futuro próximo. Olhando para o plano de emergência social, encontra-se desde logo respostas às famílias no seu primeiro eixo, nomeadamente atendendo a problemas de pobreza que necessariamente se adivinham e se sentem. E foi por isso que nós elencamos um conjunto de 16 medidas, mas que eu me permitiria aqui focalizar 3 ou 4. A primeira das quais, a majoração do subsídio de desemprego para casais ou para unidades familiares, que aquele que garante o sustento da família ou aqueles que garantem o sustento da família se encontram em situação de desemprego. Isto poderá significar 5.000 agregados familiares, mas fará a diferença a vários milhares de portugueses que terão uma majoração de 10% face àquela que é a fixação inicial do subsídio de desemprego. Num tempo de austeridade, num tempo em que é preciso fazer cortes colossais, brutais na despesa pública, esses cortes têm que ser também contrabalançados com outras iniciativas que garantam, para além da justiça da distribuição dos recursos, essa justiça também ser feita através de discriminação positiva. E essa é uma das primeiras iniciativas. Queremos também que muitos daqueles que já perderam a confiança no futuro, muitos daqueles que se encontram numa situação de desemprego e não têm nenhum tipo de resposta, encontrem em programas de microcrédito a capacidade de relançarem as suas vidas. E para isso estamos a mobilizar uma verba de cerca de 15 milhões de euros para lançar um programa nacional de microcrédito. Queremos que o trabalho ativo e solidário, que dá acesso a uma colocação profissional e a oferir transitoriamente uma ocupação temporal e oferir transitoriamente alguns apoios, que tenham acesso cidadãos que até aqui só a partir dos 55 anos podiam aceder a esse programa, a partir dos 45 tenham essa oportunidade. Porque estamos a tratar daqueles que esmagadoramente estão numa situação de desemprego estrutural. Quisemos e queremos dinamizar uma nova realidade no mercado de arrendamento. Um mercado social de arrendamento. Um mercado inexistente em Portugal. Um mercado que se situa entre o mercado livre, em que inquilino e senhorio fixam livremente a renda, pelas regras de mercado, e aquele que é o mercado de arrendamento social, desenvolvido ao longo dos últimos anos, particularmente iniciados em governos do atual Presidente da República, do Sr. Professor Cavaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro, com os designados programas de erradicação, programas especiais de realojamento, o PER. Existe um vazio entre estas duas realidades, que no resto da Europa tem respostas estruturadas. E aquilo que nós queremos é mobilizar a banca, para que coloque muitas das habitações que
que têm neste momento de volutas neste mercado de arrendamento, colocando essas habitações no mercado social de arrendamento, com rendas que, em média, estarão 30% abaixo do valor do mercado livre. É uma iniciativa que contamos que demora o seu tempo a fazer o seu caminho, mas como é uma iniciativa estrutural, é uma iniciativa com os olhos colocados no futuro. Temos já alguns bons exemplos. Desde que anunciámos esta iniciativa, tivemos a adesão não só da Caixa Geral de Depósitos a esta mesma iniciativa, mas dezenas de municípios pelo país fora solicitaram a adesão a esta mesma iniciativa. Apostamos num programa de literacia financeira, porque queremos apostar numa lógica de educação e sustentável no que tem a ver com o comportamento e a relação das famílias e os cidadãos com os seus rendimentos e, acima de tudo, com a sua capacidade de despesa familiar. Apostamos no reforço das escolas em bairros problemáticos, reforçando essas para 105 agrupamentos, numa verba de mais de 60 milhões de euros, o financiamento a este programa. Reforçámos as bolsas do ensino superior para mais de 60 mil alunos, com 266 milhões de euros. E temos atuado na matéria de tarifas sociais, nomeadamente nos apoios extraordinários por atualização de tarifários, temos atuado discriminando positivamente aqueles que são os mais carenciados. Refiro-me concretamente ao que se passou com a tarifa social nos transportes, o Passo Social Mais, e aquilo que se está a passar e que hoje o Ministério irá anunciar, temos estado a trabalhar nesta matéria, relativamente às tarifas, ao apoio social extraordinário para os consumidores de energia, quer elétrica, quer de gás. Trata-se de medidas discriminatórias positivas que custarão ao Orçamento de Estado cerca de 30 milhões de euros e que garantirão que muitas famílias carenciadas continuarão a ter uma estabilidade dos preços destes bens, que hoje também são bens essenciais, apesar do incremento que o tarifário necessariamente irá ser sujeito por atualizações, nomeadamente do IVA. Queria, na segunda área, na área que diz respeito aos mais idosos, centrar-me fundamentalmente numa medida. Num tempo em que é necessário cortar na despesa, conter a despesa, mas, acima de tudo, garantir que há uma redução efetiva da despesa do Estado para garantirmos o saneamento das contas públicas, para nos recredibilizarmos internacionalmente e para voltarmos a ganhar uma verdadeira autonomia enquanto nação, aquilo que nós decidimos no que diz respeito à terceira idade prende-se com uma ideia de discriminação positiva daqueles que são os mais sacrificados. E, alocando uma verba superior a 70 milhões de euros, vamos este ano de 2012, no Orçamento de Estado para 2012, proceder ao descongelamento das pensões mínima, social e do regime rural. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de portugueses que beneficiarão de uma atualização que, se em termos nominais, individuais, significará para cada um pequeno acrescento, em termos de valor totais significará 70 milhões de euros, mas também simbolizamos e marcamos de forma muito clara, no que diz respeito à ética social na austeridade, uma diferenciação positiva que era indispensável fazer-se, tal como fizemos nos casais desempregados com filhos a cargo. Na terceira área, tornar a inclusão de pessoas com deficiência como uma tarefa transversal, não só na área da empregabilidade, mas também da manutenção de professores destacados e em PSS que garantem um atendimento diferenciado e que garantem, acima de tudo, uma proteção especial e uma atenção especial na educação e no acompanhamento de muitas destas crianças e de muitos destes jovens e de muitas destas pessoas que necessitam e carecem de uma atenção especial, porque de pessoas especiais se tratam na nossa visão e merecem, obviamente, toda a nossa atenção e carinho. Numa altura de emergência, também é preciso incentivar, promover e reconhecer o voluntariado.
Estamos a trabalhar para uma nova perspectiva de lei de voluntariado, que permita não só mobilizar os mais jovens, fixando nos 16 anos a idade a partir da qual é permitida a contratação de um seguro social voluntário, mas também criar um programa de voluntariado para a administração pública. Estamos convictos, por aquilo que temos encontrado nos funcionários da administração pública, nos funcionários públicos, que mais de 700 mil pessoas demonstram uma capacidade permanente de entrega que seguramente se traduzirá também numa disponibilidade para integrar em programas de voluntariado que seguramente farão a diferença no bem-estar de muitos portugueses. Depois, talvez, a área mais importante, acreditar nas instituições sociais e contratualizar respostas para as instituições sociais. E aqui prendo-me diretamente com aquilo que os senhores deputados fizeram no dia de ontem, as visitas a IPSS em todo o país. Nós apostamos na sustentabilidade das instituições do setor social. E apostar nessa sustentabilidade é sermos capazes de tomar medidas pragmáticas, práticas e simples que garantam que muitos problemas estruturais se resolvam definitivamente. E permitam-me que eu vos fale aqui de algo que é importante que os senhores deputados conheçam e estejam informados. Nos últimos anos, como referiu o senhor deputado Adão e Silva, foi promovido e incrementado um programa de alargamento da rede de equipamentos sociais em Portugal. Estamos convictos que se trata de uma excelente iniciativa. Estamos convictos que se trata de uma iniciativa que foi pensada e, acima de tudo, projetada com o melhor das intenções. Mas também estamos convictos que temos problemas graves para resolver no curto prazo para garantir a sustentabilidade presente e futura de muitas destas instituições. Alguns números que ilustram estas nossas preocupações. No âmbito do programa PARS 1, 2 e 3, foram celebrados 556 contratos que permitiram um investimento total no país de 395 milhões de euros, que criaram 32.200 vagas para diferentes respostas sociais e que, porventura, irão criar cerca de 9.000 postos de trabalho. Mas para estes 395 milhões de euros de investimento, estamos a falar que o Estado comparticipou com cerca de 200 milhões de euros de investimento, muito abaixo dos 75% que, expectavelmente, as instituições aguardavam que fosse possível, de acordo com os regulamentos e com algumas afirmações que foram feitas na praça pública. Significa que as instituições têm, neste momento, para pagar 194,6 milhões deste investimento. No âmbito do POPH, o conjunto de investimentos estão em curso neste momento no âmbito do Programa Operacional de Potencial Humano, nomeadamente na linha que se prende com o desenvolvimento de equipamentos sociais, foram assinados 231 contratos para um investimento total de 227 milhões de euros, dos quais o Estado comparticipará 155 milhões de euros e o setor social terá que garantir 121 milhões de euros. Estamos a falar de mais de 310 milhões de euros que o setor social, em termos de tesouraria, terá que garantir no curto prazo. E estamos a falar de um setor que, sob o ponto de vista da capacidade de gerar liquidez e gerar fundo de maneio, terá necessariamente as suas dificuldades, porque não se trata de um setor, o setor solidário, nomeadamente das instituições sociais, que seja tradicionalmente um setor com grandes folgas de caráter financeiro. A par disto, do investimento, existem depois os problemas com os acordos de cooperação. Garantir o funcionamento. Disse há pouco o senhor vice-presidente do grupo parlamentar que hoje o Estado português investe mais de 1.241 milhões de euros em acordos de cooperação. É um verdadeiro investimento, é um investimento no bem-estar das pessoas. Aquilo que, no âmbito do programa PARS, aconteceu é que o anterior governo acautelou o financiamento dos acordos de cooperação e para estas cerca de 32 mil vagas começou
o financiamento desses acordos de cooperação com cerca de 29 milhões de euros este ano e chegará a mais de 120 milhões de euros em 2015, com 68 milhões de euros já no próximo ano, 84 em 2013, 107 em 2014 e mais de 120 milhões de euros em 2015. Dinheiro este financiado através de jogos sociais, que, como sabem, tem uma verba que é transferida anualmente da Santa Casa da Misericórdia de acordo com a Lei de Bases, da Segurança Social e de acordo com a regulamentação que determina a percentagem que é atribuída ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social e que este ano se fixará nos 164 milhões de euros. Mas se é verdade que se acautelou e que de alguma forma se alocou hoje e para o futuro uma verba que no passado era usada para responder a situações de emergências diversificadas, fixando-a estruturalmente no financiamento dos acordos de cooperação no âmbito do programa Paz para estas 32 mil vagas, também é verdade que no POPH não foi previsto nenhuma solução para financiar as mais de 9.700 vagas que vão ser criadas pelo POPH e que custarão, em termos de acordos de cooperação, 52 milhões de euros se a Segurança Social tiver que as financiar. Isto significa que, somando o que as instituições da área social terão que garantir da sua própria tesouraria de pagamentos e investimentos efetuados no PARS e no POPH, mais o valor que não existe cobertura orçamental para acordos de cooperação, estamos a falar de mais de 367 milhões de euros, que é urgente alocar a este setor. E o problema que se coloca é que se em alguns setores, em que, nomeadamente as obras públicas, lançar alguns projetos, não pensar nas consequências de pagar esses projetos, poderá ser uma mera discussão financeira, aqui estamos a falar de uma discussão que no final da linha tem seres humanos, tem pessoas que precisam desta proteção e precisam desta atenção. E é esta preocupação de sustentabilidade que nós estamos a procurar enfrentar, olhando com realismo para os números que herdamos, mas mais do que isso, procurando com a Confederação Nacional das IPSS, com as mutualidades e com as misericórdias, soluções para a sustentabilidade do setor social. E se temos que encontrar soluções de caráter financeiro, também temos que encontrar soluções de caráter prático que resolva alguns problemas de sustentabilidade. E é aqui que se enquadram 3 iniciativas que eu gostava de sublinhar. A primeira, a que se prendeu com o alargamento do número de crianças em creche. É verdade que nós não previmos nenhum tipo de acordo de cooperação relativamente a essas 20 mil vagas. Mas também é verdade que desde a primeira hora começou a ser preparada esta portaria, que foi preparada pelos Serviços da Segurança Social em coordenação com o setor social, União das Misericórdias, IPSS. Aquilo que ficou assente entre todos, sem nenhuma surpresa, é que estas vagas permitiriam 2 coisas. Primeiro, muitas crianças têm capacidade e famílias de pagar uma comparticipação para poderem frequentar estas vagas, pagarão essa comparticipação. Ao pagarem, ao participarem e ocuparem estas vagas, reduzirão os custos de funcionamento por criança ao alargar o número de unidades sobre o qual se divide esse custo. Mas mais do que isso, as IPSS estão empenhadas em que muitas destas vagas se destinem a famílias carenciadas. E aquilo que ficou desde sempre subjacente a este alargamento é que havia este compromisso de princípio entre nós e o setor de criarmos maior capacidade, de criarmos com isto maior capacidade de financiamento e de rentabilização de infraestruturas que já existem hoje no território e que podem ser colocadas à disposição de mais famílias, mas também que as IPSS garantiriam e procurariam uma linha, como lhes é natural, faz parte do seu código genético, nem de outra forma sabem atuar, que garanta que as famílias mais carenciadas tenham acesso a essas mesmas vagas. Depois, uma matéria também que era muito importante,
rever a legislação de equipamentos, licenciamento de equipamentos sociais, de forma às instituições não ficarem prejudicadas pela burocracia, pela teia de burocracia que ainda hoje existe nessa matéria. E tivemos a coragem de tomar um conjunto de iniciativas de alteração dessa legislação, permitindo que algumas instituições, por 2 centímetros de pé direito numa sala, estivessem encerradas há mais de 2 anos. Permitindo que, num tempo de dificuldades, garantidas as matérias de segurança dos utilizadores e, acima de tudo, respeitadas as matérias que se prendem com essas regras de segurança, não houvesse luxos, nem houvesse preconceitos, nem existisse atitudes dogmáticas relativamente à simplificação de licenciamento no funcionamento destas instituições. E é por isso que está constituído um grupo de trabalho para também na área da terceira idade olhar como olhamos para a área das creches, revendo muitas das normas que estão previstas na regulamentação do funcionamento de lares, nomeadamente no seu licenciamento e funcionamento. Entendemos que é possível hoje, com as capacidades instaladas, ter mais portugueses a beneficiar dessas capacidades instaladas. E entendemos que num tempo em que são pedidos sacrifícios a todos os portugueses, que não é correto nem é justo que, existindo essas capacidades instaladas, não estejam rentabilizadas e que não sejam colocadas ao dispor desses portugueses. E é nesta linha de um sentido de responsabilidade que também procuramos, logo na primeira hora, a reprogramação do CREN para garantir um aumento de cofinanciamento no âmbito do POPH de muitos destes 231 contratos que estão em vigor, passando de 75% para 85% a comparticipação, que neste momento está em negociação com as entidades europeias. Mas também aqui não nos damos por satisfeitos. Se sabemos que vai ser possível avocar mais de 372 milhões de euros no reforço dessa comparticipação em investimentos do poder local, mas fundamentalmente em investimentos do setor social, também achamos que é possível, numa lógica de reprogramação estratégica do CREN, que terá que ocorrer até o final do ano, poder estudar a possibilidade de chegar aos 95% de comparticipação, atendendo a uma qualificação e a uma classificação destes equipamentos como equipamentos prioritários para o país. Não nos acomodamos com as situações e acreditamos que é possível fazer mais com os mesmos recursos que hoje existem. Mas permitam-me também que estamos a trabalhar numa linha de crédito para instituições da economia social, porque entendemos que é fundamental dar alguma capacidade de resposta a algumas destas instituições. E vamos rever a legislação do Fundo de Socorro Social para garantir que esse Fundo de Socorro Social, que permitam-me esta afirmação, tem sido sempre um instrumento fundamental de apoio ao setor social, se transforme também num fundo de emergência social e que torne possível uma maior alavancagem deste fundo, reforçando e permitindo respostas mais alargadas através do mesmo. Queria também dizer-vos que no campo da redução dos custos de funcionamento das instituições, chegámos a um entendimento com o Ministério da Economia, com quem, aliás, temos trabalhado na resolução, nomeadamente com o Secretário de Estado Adjunto da Economia, relativamente às questões do CREN, mas também com o Ministério da Economia, estamos a trabalhar na simplificação das normas aplicáveis em termos de higiene alimentar nas cozinhas das instituições sociais. Não podemos ter regras de hotéis de 5 estrelas para instituições sociais, mas exigimos regras de qualidade e de segurança alimentar ao nível daquilo que é exigido a uma empresa, a uma PME. Se existem critérios que definem quais são as normas e os custos a que estão obrigadas em matéria de segurança e higiene alimentar as pequenas e médias empresas, pois bem, é de pequenas e médias empresas que estamos a tratar e, portanto, é esta regulamentação, é esta orientação que deve ser aplicada, reduzindo significativamente os custos administrativos com esta realidade.
E é por isso que, num espírito de total comprometimento com o setor, também o Governo previu no seu programa eleitoral a apresentação de uma iniciativa no âmbito da Lei de Bases da Economia Social. E quero felicitar o Grupo Parlamentar do PSD pelo anúncio que realizou ontem de reapresentar um projeto de lei que já foi apresentado na anterior legislatura, que foi um projeto de lei construído num trabalho em parceria, porque tive a oportunidade de participar nesse trabalho, entre o Grupo Parlamentar, que na altura participou ativamente a nossa saudosa Maria José Nogueira Pinto, que aqui homenageio, também o Dr. Adão e Silva, mas muitos membros da Comissão Política Nacional, então do PSD, a doutora Maria Trindade do Val, o Dr. Vasco Pinto Leite e muitos outros que deram o seu contributo para que isto fosse possível. Mas isto foi construído, este projeto foi construído não dentro de um gabinete, foi construído em diálogo também com as instituições. Fez-se um seminário na Assembleia da República, debateu-se com as fundações, debateu-se com as cooperativas, debateu-se com as IPSS, debateu-se com as misericórdias, debateu-se com as empresas com responsabilidade social, o modelo que seria mais adequado deste projeto de economia social. E sei bem que esta iniciativa que foi anunciada pelo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar visa não criar aqui uma iniciativa de caráter político ou partidário, que ele referiu na sua intervenção, mas dar o pontapé de saída, permitam-me esta expressão futebolística, para um projeto que deve congregar, agregar, ouvir e voltar a consultar todos aqueles que queiram participar para que se reúna o mais amplo consenso em volta de um instrumento que é fundamental hoje para o setor da economia social. Nós não podemos continuar a ter em Portugal um setor que representa mais de 5 mil instituições, que emprega mais de 220 mil pessoas, que pesa mais de 5,6% no PIB português e que no emprego que gera tem 4,5% da cota do emprego em Portugal, ser tratado como o outro setor, aquele que não cabe nem no setor público nem no setor privado. Tem que ter dignidade própria, tem que ser considerado e tem que ser respeitado. E neste setor é fundamental que existam 4 iniciativas fundamentais. Primeiro, que haja um enquadramento legal que dê dignidade ao setor que ele merece e que, acima de tudo, necessita, garantindo aquilo que nós procuramos estabelecer na relação com as IPSS e com as mutualidades e as misericórdias. Estabilidade nas relações, confiança nas relações, respeito mútuo, espírito de cooperação e de interajuda. Segundo, sermos capazes de sinalizar e de ter de forma agregada e permanentemente atualizada informação estatística que nos permita melhor atuar sobre o setor, ajudando o setor a desenvolver novas iniciativas e, acima de tudo, a desenvolver-se num caminho que constitua uma alavanca importante no desenvolvimento integral do território nacional, porque de um setor, trata-se de um setor presente em todo o território nacional e permite, meu caro amigo Paulo Júlio, talvez um dos parceiros mais fiáveis naquilo que tem a ver com a estabilidade das relações. Porque estas instituições, não no âmbito do processo de globalização a que todos estamos sujeitos, não mudam de destino, não levam consigo os trabalhadores, nem desaparecem dos locais onde atuam. São instituições enraizadas no território e que no território, em parceria com aqueles que os envolvem, constroem soluções de economia que seguramente marcarão a diferença. Por fim, assinalar e mediatizar este setor. Assinalar e mediatizar este setor é fazer justiça àqueles que, de forma completamente anónima, durante várias décadas, contribuíram nos momentos mais decisivos para o bem-estar dos portugueses. Mas mais do que isso, é garantir a inovação social. É permitir que as boas práticas sejam conhecidas, sejam reveladas e sejam adotadas de forma mais global. E nós sabemos que a inovação social é uma das necessidades imperiosas em que este plano de emergência social também aposta.
garantir um banco de ideias que agregue aquilo que de bom é feito de forma sustentável, construtiva e, acima de tudo, moderna e inovadora é feito por esse país fora, para que todos possam partilhar dessa informação e beneficiar dessas mesmas iniciativas. E, por fim, permitam-me, mas não menos importante, sermos capazes, com este setor, de projetar o futuro de forma estrutural, mas nunca esquecer as necessidades de emergência do presente. E é um setor que consegue agregar e congregar esta dupla visão. A visão de olhar para o futuro de forma sustentada e prepará-lo, mas também nunca esquecer as obrigações do presente. E por isso, Sr. Presidente, quero lhe dizer que, apesar de nos 2 últimos anos terem sido tomadas algumas iniciativas legislativas muito pouco estruturadas e, acima de tudo, bastante simbólicas e sem sentido prático e efetivo, nomeadamente por decorrência daquela que foi uma resolução do Parlamento Europeu que incentivou os Estados a tomarem iniciativas de criação de uma lei de base da economia social, tal como fez o governo espanhol em 2009, apesar dessas iniciativas tenues, nós acreditamos que uma lei de base da economia social que seja consensualizada e que, acima de tudo, consiga agregar parceiros políticos, parceiros sociais e, acima de tudo, consiga mobilizar a sociedade portuguesa, será um contributo fundamental para garantir aquilo que nós procuramos garantir pelo Plano de Emergência Social, que é mobilizar os portugueses, todos, para garantir que nenhum português fique para trás. Muito obrigado.